Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre Five Nights at Freddy's, beleza? Então já vai deixando seu like, já vai compartilhando o vídeo. Lembrando, galera, que hoje, 5 horas da tarde, teremos uma livezinha aqui no meu canal, beleza? Então se você gosta de uma livezinha bagunçada, apareça aí, certo? E outra coisa, este vídeo é apenas a minha opinião, você não precisa concordar, beleza? Se você discorda, deixa sua opinião aí nos comentários, tranquilo? Então bora lá. Chegou, né, galera, finalmente a PTB, né, dia 27 agora no caso, e o Springtrap vai chegar oficialmente no DBD dia 17 de junho, beleza? Mas vamos voltar aqui para a parte da PTB, que tem bastante coisa para a gente falar, certo? Sobre esta PTB aí e falar um pouquinho também sobre o Springtrap, né, que é a atração principal, né, da PTB, certo? Então bora lá. Chegou, né, o Springtrap na PTB, até aí tudo bem. Eu estava hypado ainda, né, tudo mais, pra DLC. Falei, porra, vai ser uma DLC bala, né, porque o pessoal estava prometendo uma mecânica nova, exclusiva para essa DLC. Eu falei, ok, vai ser uma... acho que vai ser uma DLC bacana, né, porque o Springtrap vai ter um poder show, tudo mais. Só que aí chegou, né, a hora da gente baixar a PTB, e eu coloquei para baixar. Enquanto tava baixando, o pessoal me mandou... o pessoal me avisou lá no chat que tinha saído, né, a descrição do poder do Springtrap. Aí eu fui lá, né, vi, né, que tinha saído a descrição, né, tudo mais, explicando o poder dele. E quando eu li aquele poder, cara, que desgosto, irmão. A minha vontade de jogar a PTB foi pro zero. Não, o poder do personagem, quando eu tava lendo lá, eu falei, porra, não é possível que os caras pegaram uma Huntress e colocaram um TP no poder da Huntress, basicamente. Basicamente pegaram o poder da Huntress e colocaram um TP. Então virou uma Huntress com TP, basicamente. Quando eu tava lendo, falei, pô, não é possível que é uma Huntress com TP. Aí eu fiquei, pô, brochei na hora quando eu tava lendo. Mas aí eu falei, tudo bem. Falei, pô, acho que eu tô lendo errado, vou esperar, né, baixar minha PTB aqui no meu PC, né, e vou testar. Baixei a PTB, testei, é isso mesmo, era uma Huntress com TP. Uma bosta, brochei na hora. Brochei na hora, eu falei, meu pai amado, não acredito que os caras hyparam tanto essa DLC, falaram que ia ter uma mecânica exclusiva, pra no fim das contas, a mecânica ser o sobrevivente da teleporte nas portas. Essa era a mecânica nova, puta merda, cara. Pensei que ia ser algo inédito, sei lá, o sobrevivente ia ter que fazer uma coisa a mais, né, pra escapar do killer, tudo mais, pra escapar, no caso, do Springtrap, sei lá, algo do tipo, né, já que era uma coisa exclusiva, que era uma coisa que seria apenas exclusiva para a DLC, né, do Springtrap, né, apenas para quando você estivesse enfrentando ele. Eu pensei que ia ser algo, né, relacionado à gameplay do Springtrap, relacionado ao poder dele. Você teria que fazer algo ali, né, para escapar dele, né, além de só correr, né, em volta de pallet. Porra, aí eu já brochei, falei, puta merda, que lástima. Aí depois eu fiquei sabendo, né, que a culpa, né, do Springtrap ter esse poder no jogo, né, esse poder do machado, a culpa é do Scott, porque foi ele que aprovou essa porra aí. Acho que foi ele que teve a ideia, sei lá, algo do tipo assim, não sei explicar muito bem, mas a culpa é do Scott. Ele que deu a última palavra ali, né, pra colocar essa bosta de poder aí no jogo, cara, no Springtrap no caso. Caramba, que poder lazarento, cara. Vamos lá para o poder dele. Vamos para a parte de teleporte. Quando você teleporta, né, para as portas, você fica sem raio de terror por um tempo. Eu acho que você também não faz barulho, né, então o Springtrap não tem aquele barulheira dele quando ele tá andando. E fica sem raio de terror por um tempo, certo? Se eu não estiver enganado, tem um addon, né, que ele fica 17% mais rápido também, né, que o pessoal falou aí. Assim, este é o poder dele. Deu teleporte, fica sem raio de terror por um tempo, tudo mais. E se tiver um sobrevivente dentro da sua sala lá, né, tipo, das portas lá, tudo mais, lá de segurança, você consegue pegar o sobrevivente, certo? Tem isso daí também. Ok, até aí tudo bem. TPzinho legal, show. Killer de TP sempre é bom, né, pra ele ter uma presença de mapa. Aí ele vai para o poder principal dele, que é o machado. Cara, é uma Huntress piorada, basicamente, aquele machado. Porque assim, a Huntress, ela tem 7 machados, se não estiver enganado, né? E é um machado assim, pô, de projétil que vai bem longe, atravessa o mapa inteiro. Certo? Do Springtrap já não. É um machado com tempo de recarga se você errar. E é de curto alcance. Acho que é o quê? Uns 10, 15 metros por aí só. Totalmente lazarento, cara. Né? Totalmente lazarento. E aí, ele tem a seguinte coisa nesse poder dele. Quando tu tá com o machado, tipo, você está com o machado ali na mão, tudo mais, um poste do machado, você fica 4.4. Quando você está sem o machado, tipo, por exemplo, você errou o machado ou você acertou o machado do sobrevivente, você aumenta a sua velocidade base, né? Acho que vai para 4.6.
Só que você fica sem o machado. Então quando você está 4.6, quando você está sem o machado, você se torna um trapper. E quando você está com o machado, você fica basicamente igual a Huntress. Vocês estão entendendo? O Killer ele já é meio que nerfado de fábrica. Entendeu? 4.4 vai sofrer. Até a própria Huntress, que é uma Killer que na minha opinião, ela em 1x1, em Chase, ela é melhor que o Springtrap, já sofre. Você imagina ele, irmão. Você imagina ele que tem que ficar escolhendo entre um e outro. Escolher ficar sem o machado ou escolher ficar com o machado. Se você escolhe ficar sem o machado, você fica rápido, mas sem o machado. Se você escolher ficar com o machado, você fica com o machado, só que lento, 4.4. Puta que... Oh, que poder, Lazarento. Quem que pensou nisso? Porra, bicho, aí é foda. Mas assim, fazer o que, né? Na minha opinião, essa DLC, ela vai fazer sucesso, né? Ela vai vender, só que depois de um tempo ela vai fracassar. Quase ninguém vai ficar jogando mais com esse personagem, porque o poder é muito broxante. É um poder que você vai jogar algumas partidas e vai perder a graça, cara. Você não vai ficar mais jogando com ele, tá? Essa é a minha opinião. Tá bom? Agora vamos para o restante da PTB, cara. Teve lá a parte de gama, que é bom, né? Que é o brilho lá, tudo mais, você consegue aumentar. Achei bacana pra caramba aquilo de lá. Não vai precisar mais ficar usando reshade. Quer dizer, até alguma... até que a galera ainda vai continuar usando reshade, só que assim... esse negócio de gama vai ser bom pra galera que tem um jogo muito escuro e não sabe colocar reshade, entendeu? Então, top esse negócio de gama também, achei legal. O sistema novo lá de prestígio, que era uma coisa que já tinha no mobile há muito tempo, e no DBD de PC demorou 300 anos pra chegar, mas finalmente chegou, né? Então é uma coisa muito boa também, certo? Aquele sistema de prestígio lá automático, né? Você precisa mais ficar clicando, é top. E o Vecna, pô, que foi extremamente bufado, né? Eu acho que a surpresa da PTB mesmo não foi nem o Springtrap, cara. Springtrap todo estourado, né? Acho que a única coisa boa ali, né? As únicas coisas boas foram o quê? Gama, o sistema novo de prestígio e o Vecna, que foi extremamente bufado. Ah, e também a parte lá de oferenda de mapas, né? Que eles deram uma boa nerfada lá. E teve aquele negócio também de sistema anti-troll, né? Basicamente um sistema anti-troll, né? Não vai ter como mais tu ficar se matando, certo? Também gostei. Então, assim, na minha opinião, essa PTB ela foi bem 50-50. 50% ali foi dessas outras coisas que eu falei pra vocês que foram excelentes. E o outro 50% foi o Springtrap, que eu brochei completamente. Poder extremamente copiado e bem, assim, com zero criatividade, cara. Parabéns, Scott. Você é muito bom, cara, ó.